Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 28 de setembro. O mês está indo embora, praticamente, né? E hoje espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus mais uma vez, quando estaremos concluindo hoje esta palavra sobre quem mais eu amo na terra. Ontem vimos quem mais eu amo no céu, quem mais eu amo sobre a terra. E aí você vai fazer sua avaliaçãozinha, que há pessoas que deixam de amar as pessoas e amam as coisas, amam objetos. Tá certo? Tá correto? Quem mais eu amo no céu? Quem mais eu amo na terra? Esta é a pergunta que eu deixo no ar e você ouviu ontem a primeira parte, ouviremos hoje a conclusão. Antes, porém, quero lembrar aos nossos telespectadores que a Igreja do Calvário está de portas abertas para recebê-los nestes cultos que nós sempre divulgamos aqui. Nossas reuniões ocorrem às terças-feiras, culto de oração para a família. Aos domingos, sempre temos culto divino, escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas e às quintas-feiras também nós temos culto de doutrina, estudo bíblico, quando nos reunimos para estudar a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Você está cordialmente convidado a todos nos fazerem uma visita. Essa mensagem mesmo nós pregamos um domingo à noite, então você vai ouvir, você que não teve a oportunidade de nos visitar, vai ouvir agora em sua própria casa a segunda parte desta mensagem, quem mais eu amo no céu, quem mais eu amo sobre a terra. Fiquemos com a conclusão desta palavra. O resto, onde você passará a eternidade. E aí, foi isso que Asaf, dos versos 17 em diante, passou a entender. Ele passou a ter essa compreensão. Eu queria pedir permissão a vocês para ler aqui 3 pensamentos de alguns pastores e outros filósofos, para que vocês entendam o que era que Asaf estava, a partir daquele momento que ele entrou no templo e ele passou a refletir, como ele diz no verso 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Pascoal disse: a felicidade não é algo dentro ou fora do nosso ser, é a união de nós mesmos com Deus. Eu vou repetir o que Pascoal disse. Pascal: a felicidade não é algo dentro ou fora do nosso ser, é a união de nós mesmos com Deus. Paul Ehrhoff disse: a felicidade consiste não em possuir muito, mas em estar contente com o que se possui. E finalmente, Cincinnatus Poste, é um outro nome também, não sei se é francês. Ele disse: muita gente costuma afirmar que um homem pobre não pode ser feliz, mas é oportuno esclarecer. 2 pontos. Um homem feliz jamais pode ser considerado pobre. Portanto, a riqueza, os bens materiais, não consiste em que esta pessoa seja feliz pelo fato de ser uma pessoa próspera. Eu conheço e você também conhece pessoas bem-sucedidas materialmente, ricas, abastadas, cercadas de bens, com toda a mordomia, que são verdadeiras pessoas infelizes, sem paz de espírito, não sabem o que é sorrir, não têm alegria, não têm paz interior, estão cercadas de bens,
Eu podia citar aqui nome de pessoas ilustres neste país. Eu vou citar apenas um deles que todo mundo conheceu a história de P.C. Farias. Um homem riquíssimo, bem-sucedido, mas que morreu numa miséria. E a esposa deste, depois que perdeu o marido, ela um dia declarou isso numa emissora de televisão, dizendo: eu daria tudo para ser feliz, eu preferiria morar debaixo de uma ponte, ter paz e segurança e tranquilidade. Alguém já disse que o pouco com Deus é muito. Luiz de Carvalho, de saudosa memória, cantava um hino que dizia assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então, a partir do verso 17, Asaf começou a fazer uma leitura diferente. Ele começou a considerar que na realidade quem estava errado eram os ímpios, ou quem estão errados são aqueles que desprezam a Deus. Ele usa o verbo atinar, quando ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi. Tem uma tradução que diz e atinei. Ou seja, o verbo atinar significa descobrir pelo tino, por raciocínio, que aquele pensamento equivocado e cheio de fantasia não valeria a pena para quem havia desprezado a Deus Criador e aquele a quem um dia nós vamos prestar contas. No verso 18, ele diz: Deus os colocou num caminho bastante liso, uma tradução da linguagem popular, onde eles vão escorregando até caírem na mais profunda e completa destruição. No verso 19, na linguagem popular, ele diz: eles serão destruídos de repente, destruídos completamente por aquilo que mais temiam, que é a morte. E quando ele fala de morte, é morte eterna, separado eternamente de Deus. No verso 20 ele diz ainda, na linguagem popular: quando tu entrares em ação, ó Senhor, renovarás esta gente da tua presença, removerás esta gente da tua presença, como nós apagamos o sonho da noite quando acordamos. Uma linguagem poética, ele diz assim: quando a gente às vezes dorme de madrugada, nas caladas da madrugada, você tem um sonho, às vezes um sonho bom e às vezes um sonho ruim, e quando você acorda, você procura lembrar, trazer à memória aquilo que o subconsciente, durante o sono, você viajou, você navegou, você voou, e depois você lembra, e depois você esquece. Assim é a vida passageira, é como uma neblina, é como uma fumaça. Salmo 90 ele nos diz isso. Os nossos dias vão passando na tua ira, acabam-se os nossos dias como um conto ligeiro, é como um pensamento que se esvai. Então ele vai fazendo uma reavaliação, ele vai fazendo uma certa construção do que na realidade acontece com aqueles que desprezam a Deus como ímpio. Nos versos 21 e 22, ele diz: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Em outras palavras, ele reconhece o quanto ele estava enganado, o quanto ele estava equivocado ao alimentar o que havia imaginado até antes do versículo 16, até o versículo 16, digo, antes do versículo 17. Então ele passa a considerar o que Deus representa para ele, depois dele ter feito essa avaliação. Ele diz: como eu estava enganado, como eu estava equivocado. Os ímpios é que estão realmente vivendo uma vida completamente distante de Deus, por isso eles se comportam assim. O rei deles está na barriga. O rei deles está na barriga, sim. É somente o mundo deles, o céu deles,
A eternidade deles consiste nos bens que eles possuem, que é passageiro, que é material, que vai ficar aqui. Porque quando eles morrerem, até a aliança de quem é casado tira do dedo, não leva nem a aliança do morto. Fica aqui, não leva nada. Portanto, irmãos, ele passa a fazer uma reavaliação. Percebeu que um dia a justiça seria feita, e ele estava certo de que inevitavelmente no fim da vida, no fim da existência, aqueles que desprezaram a Deus, aqueles que viveram distantes de Deus, aqueles que se comportaram como se Deus não tivesse acompanhando nada, eles realmente iriam se deparar diante daquele que no fim da existência humana nos espera, nos espreita e nos aguarda. Então no verso 20, e que nós lemos aqui, ele diz: foi como um sonho, o que eu pensei, o que eu imaginei, o que aconteceu. Porque o que acontece com os ímpios é exatamente isso. Lembrando, meus irmãos, o que Jesus fala lá em Lucas 12:20, um homem muito rico, muito próspero, bens materiais, riqueza, e ele disse: eu vou destruir os meus galpões, os meus armazéns, e vou reconstruí-los para armazenar minha riqueza, minha fortuna. E ele ouvirá uma voz à meia-noite: louco, louco, se hoje alguém pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Asaf percebeu que o rico depositava sua esperança, sua confiança e as alegrias em suas riquezas. Ele vive em um mundo de sonhos que só existe somente na sua mente, racionalmente falando. É como muita gente vive só em função das coisas materiais. Por isso que Jesus disse: pensai nas coisas que são lá de cima, não nas que são aqui embaixo na terra, onde a traça corrói, o ferrugem acaba e o ladrão vem e rouba. Juntai tesouros nos céus, onde não há traça, onde não há ferrugem, nem há ladrão para roubar. Por isso que Jesus também disse lá em Mateus 6:31-33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nos versos 23 e 24 ele continua na sua reavaliação: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguras pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Este versículo 24, lembra muito o presbítero de saudosa memória, Nicodemos Bezerra Neves. E permita-me fazer aqui uma citação que muita gente não sabe. Ele já estava se sentindo incomodado com alguns sintomas cardíacos. Ele exercia a função de tesoureiro da nossa igreja. E quando foi um dia, ele chegou para mim e disse: pastor, não dá mais para continuar exercendo esse trabalho. Eu vou passar para outra pessoa, porque eu não tenho mais condições. Eu estou sem muita agilidade, nem para escrever. Eu não estou mais tendo condições de fazer conta. Então, tá certo, irmão. Poucos dias depois, a esposa dele, irmã Geni Ribeiro, me procurou e disse: pastor, Nicó, que ela chamava ele de Nicó, aprontou uma. Eu digo: o que foi, irmã? Se ele chegou lá na Caroca, que é uma loja, um fabrico de inox, de placas, e ele mandou fazer uma placa, pastor, para ser colocada lá no túmulo. Ele está desejando a morte, pastor. Eu disse: como foi isso, irmã? Ele foi lá, encomendou, e chegou aqui com esse versículo. Ele colocou a data do nascimento dele, que nasceu, a data está aqui, botou aquela estrelinha, sinal de nascimento, e colocou um sinal de morte, botou lá uma cruzinha, mas deixou a data para ser colocada no dia que ele morresse, que ele quer no dia do sepultamento dele, que coloque esse versículo lá, pastor. Ele deixou eu aqui completamente desapontada. Como é que ele faz isso? Nicó, como é que você faz uma coisa dessa? Você está agorando. Irmãos, ele encomendou a placa, comprou,
deixou em casa guardado com poucos dias. Eu não lembro agora com precisão, com exatidão, mas foi poucos dias. Ele veio a óbito. E como ele tinha pedido à esposa que nós fôssemos levar aquela placa antes dele ser sepultado e mandássemos colocar apenas a data da sua morte, que ele não sabia também o dia que ia morrer, ela me entregou e disse: pastor, leve lá. Eu levei de manhãzinha cedo. O sepultamento dele ia ser no outro dia. Cheguei lá, a dona do fabrico de placas de inox, a Caroca, disse: esse senhor se suicidou, foi? Porque esse homem esteve aqui faz poucos dias, mandou fazer essa placa. Como foi que ele estava sabendo que ia morrer? Chegou, ele mesmo foi lá andando, pediu para fazer aquela placa. Ele disse: ele teve um infarto e morreu. A esperança que havia no coração do presbítero Nicodemo de saudosa memória era a mesma do Salmo 73, Salmo de Asaf, no verso 24, que diz assim: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Guiar-me-ás, quer dizer, enquanto estivermos vivos aqui, Asaf chegou a essa conclusão: Deus vai me guiar por sua mão, e depois que terminar a minha existência, eu vou ser recebido em glória, com todas as honras de um servo de Deus, como Jesus disse: vinde, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Em outras palavras, Asaf estava falando agora daquilo que ele certamente passou a experimentar depois que ele entrou no templo, como diz no verso 17: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim dos ímpios. Ele declarou que a sua confiança, a sua esperança estava no Deus que ele depositara a sua fé, no Deus que ele conhecia, no Deus que não tinha dois pesos e duas medidas, no Deus que ia tratar o ímpio de um modo. Por isso que lá em Malaquias capítulo 3, versos 13, que nós lemos: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Ele declarou, portanto, a sua confiança na presença e na direção de Deus, desde que ele nasceu até o fim da sua existência, desde o início, no nascimento do sol até o ocaso. Ele também havia acreditado, ele havia também depositado a sua confiança naquilo que Paulo nos diz lá, quando estava em Atenas, Atos 17, 28: nele nos movemos, nele vivemos e nele existimos. E lá no livro na carta de Paulo aos Romanos 11, 36, cujo escritor diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois eternamente a ele, amém. Agora, meus irmãos, vem a pergunta da nossa mensagem, deixei para o final: quem é mais importante para mim? Quem é mais importante para você? Veja que no Salmo 73, no versículo que nós lemos, ele diz aqui no versículo 25: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Quem é mais importante para você? Quem é mais importante para mim? Seriam os bens materiais? Seriam as riquezas? Obviamente que é importante a família, mas eu quero ainda aqui incluir. Quem é mais importante para você? Entre esse Deus que foi quem lhe gerou, que foi quem nos criou conforme a sua imagem e semelhança, e a sua família, quem é mais importante para você? Quem é mais importante para você? É sua esposa? É seu marido? São seus filhos? Lembre-se que Jesus disse: aquele que amar mais a mulher, mais o marido, mais ao pai, mais ao filho, mais à esposa, mais ao marido do que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Foi Jesus quem disse isso, não sei o que eu estou dizendo. Mas quem é mais importante para você? É o dinheiro que você ganha? Quem é mais importante para você? É a prata, é o ouro?
é a fazenda, é o gado, são os bens materiais que você está amontoando, que aproveita ganhar o homem o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, disse Jesus. Então surge a pergunta: quem é mais importante para mim? A quem tenho eu nos céus, disse Asaf, depois de toda aquela compreensão, senão a ti. E na terra, nada mais além de estar junto a ti. Essa é uma tradução da nova tradução internacional. E uma outra tradução na linguagem popular diz assim: quem é que é mais importante além de ti? Eu posso considerar Deus? Ninguém. Aqui na terra, o que eu mais desejo é a tua presença. Quem pode dizer amém? Agora preste atenção. Na borrasca desta vida, nas tempestades, nas angústias, na doença, na aflição, na hora da tribulação, nas turbulências, é melhor contar com Deus, com a sua presença, mesmo que às vezes nós nos sintamos sentindo um gosto amargo como fel. Mas lembre-se que Deus é o único ser que tem capacidade de tirar o doce do amargo e tirar, que eu costumo dizer, a força da fraqueza. Só Deus consegue fazer isso. Por isso que vale a pena, não importa a circunstância, não importa a desvantagem que eu esteja passando. Pode ser que o meu vizinho, onde eu moro, pode ser que o colega de trabalho, pode ser que o parente mais próximo seu esteja vivendo uma situação muito mais vantajosa, bem mais privilegiada do que a sua. Não tenha inveja dele, porque quem é mais importante para você é Deus, no céu e na terra. Lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abidênego? Na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas quem estava com eles na fornalha? O Senhor estava presente. Lembra-se de Daniel, que estava na cova dos leões, vendo a hora ser comido e tragado por aquelas feras, mas o Senhor deu um sono naqueles leões, de modo que ele alguém fez uma gravura de Daniel deitado, dormindo e tendo o corpo dos leões como travesseiro. Eu já vi um quadro assim, acho que vocês já viram. Isso é segurança, tranquilidade, confiança em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio às adversidades, às situações as mais desvantajosas. Que o ímpio não tem isso. O ímpio se desespera, o ímpio dá um tiro no ouvido, o ímpio toma veneno, o ímpio se joga de cima de um prédio, o ímpio fica desesperado, o ímpio perde o sono, o ímpio deseja a morte, o ímpio amaldiçoa até o dia que nasceu. Tem um comportamento completamente diferente daquele como servo de Deus. Portanto, todo sofrimento, toda luta, toda provação, qualquer tribulação, Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis, e eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Então não há como que você ficar desesperado, ou ficar achando que o ímpio está numa situação melhor, mais privilegiada do que a sua. Não pense nisso, não pense assim. Lembre-se, quem é mais importante que você possa imaginar está do seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Então não tem que você ficar em nenhum momento achando que o ímpio está em melhores condições, e que alguém que está vivendo mesmo como um incrédulo, como um descrente, como uma pessoa que não tem o menor conhecimento de Deus, está vivendo numa situação melhor do que a sua. Não pense assim. Não pensemos assim.
Eu confesso a vocês que depois da minha experiência eu disse: Senhor, Tu sabes porque foi o tempo de recolher aquele fruto, aquela tua serva. Certamente o tempo que ela tinha de produzir, o que ela pôde oferecer de melhor para Ti, terminou. E agora ela irá desfrutar da glória que está reservada para aqueles que esperam e confiam no Senhor. Aí foi que eu passei a entender e ver, depois de certas situações, que Deus sabe qual é o melhor momento, qual é a melhor hora, o melhor momento dele recolher aqueles que pertencem a Ele. Amém? Observe, irmãos, Asaf, ele fez essa pergunta: a quem tenho eu no céu, senão a Ti, e na terra não há quem eu deseje além de Ti. No Salmo 89, para terminar, versículo 6, ele diz coisa semelhante, o salmista diz coisa semelhante. Ali este salmo é o salmo de Etã, o Ezraíta. No verso 6 ele diz: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Salmo 89, versículo 6. Não há outro senão o Senhor. E nós, irmãos, devemos dar muitas graças a Deus, porque nós um dia abrimos o nosso coração para acreditar, para crer, para confiar e depender desse Deus que nos criou conforme a sua imagem e semelhança e que nos constituiu seus filhos. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe. Que você saia hoje à noite daqui dizendo: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Não vou jamais fazer comparação nenhuma com as vantagens que os ímpios estejam aparentemente vivendo numa melhor condição que eu. Jamais pense assim. Jamais tenhamos esse tipo de pensamento, ou alimentemos esse pensamento em nossos corações. Porque talvez, possivelmente, na eternidade, muitos deles vão ficar com inveja, porque certamente eles tiveram a oportunidade que nós tivemos e eles desprezaram, eles negligenciaram, e eles dariam tudo para estar no nosso lugar. Com certeza. Lembra-se da parábola que Jesus contou do rico e Lázaro? Lá no Hades ele teve uma visão de Lázaro no seio de Abraão, e ele desejou: pai Abraão, manda Lázaro vir tocar na minha língua, para que se refrigere a minha alma, porque eu estou atormentado nestas chamas. Ele desejou muito, mas agora aquilo era extremamente impossível. Portanto, que nós em nenhum momento alimentemos tal pensamento depois de você ter ouvido esta mensagem. Amém? Que Deus nos abençoe. Desejo a todos um bom final de semana, que todos fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar